Eles olharam para ele e viram apenas um homem simples. A camisa sem marca, o sapato, o jeito calmo demais para aquele lugar. Ninguém naquela concessionária imaginava o verdadeiro motivo dele estar ali. E ninguém sabia da vida inteira que tinha levado aquele homem até aquela porta de vidro, acompanhado pela mãe. Porque antes daquele dia, existiu uma história, uma vida inteira que quase ninguém viu. Ele cresceu numa casa simples, poucos móveis, pouco barulho, mas nunca vazia. Vazia é a casa onde falta presença, e ali nunca faltou. A mãe criou ele sozinha, não porque escolheu, mas porque ficou. E quando ficou, decidiu ser tudo. Ela nunca prometeu riquezas, nunca prometeu facilidades, mas prometeu presença. E cumpriu. Ele nunca teve tudo, mas nunca faltou nada. Nunca faltou comida, nunca faltou escola, nunca faltou colo. Ela acordava cedo, trabalhava o dia inteiro, voltava cansada, mas sempre voltava inteira para ele. Perguntava da escola, fazia comida, sentava perto, e mesmo quando o corpo pedia cama, o amor pedia cuidado. Com o tempo, o olhar muda. A criança não vê sacrifício, ela vê rotina. O adolescente começa a ver cansaço. Ele passou a notar os detalhes, as mãos mais ásperas, os pés inchados no fim do dia, os silêncios mais longos. Começou a perceber que aquele sorriso não vinha da facilidade, vinha da decisão. Teve noites em que acordou e viu a mãe sentada sozinha na cozinha, sem chorar, sem reclamar, só respirando fundo. Foi ali que ele entendeu, não era falta de força, era excesso de entrega. Pouco tempo depois ele começou a ajudar. Primeiro em casa, depois fora. Não por obrigação, mas por amor. Queria aliviar, queria participar. Queria de algum jeito dividir aquele peso invisível. Na escola nem todos olhavam como ela. Ali começaram as comparações, a roupa, o jeito. Teve gente que riu, teve gente que duvidou, teve gente que diminuiu. Não em gritos, mas em gestos. Olhares, sorrisos tortos, frases jogadas como quem não quer ferir, mas fere. Ele sentiu, guardou e fez o que aprendeu em casa, ficou em silêncio. Não por fraqueza, mas por foco. Ele estudou, errou, teve dificuldade, pensou em desistir algumas vezes, mas toda vez que pensava, lembrava de quem nunca desistiu dele. Foi numa dessas noites, vendo a mãe dormir sentada no sofá, que algo se formou, sem frase, sem juramento, só uma decisão. Um dia, ele cuidaria dela como ela cuidou dele. Ele cresceu, trabalhou, tentou, caiu, recomeçou. Nada veio rápido, nada veio fácil, mas veio, aos poucos. Estava sendo ela, presente, simples, inteira, até o dia em que ele percebeu. O tempo estava passando, e ele entendeu. Não queria esperar a falta. Queria agir na presença. Foi quando decidiu não contar, não anunciar, só fazer. Naquele dia, ele saiu simples. Como sempre, ela também. Entraram juntos. A porta de vidro se abriu, e os olhares começaram. Não eram agressivos, eram avaliativos, olhares que medem, que calculam, que concluem sem perguntar. A vendedora se aproximou e perguntou se podia ajudar. Ele respondeu com calma. Quero o carro da vitrine. É para minha mãe. Ela hesitou. Disse que era caro, que existiam outras opções, que talvez fosse melhor olhar outros modelos. Ele apenas sorriu. Sem pressa, sem orgulho. Pegou o cartão e pagou. Minutos depois, ele colocou a chave na mão dela. Ela demorou a entender. Olhou para a chave, depois para ele, e disse, baixo, meu filho, não precisava. Ele segurou a mão dela, sorriu de leve, e respondeu, você merece tudo, mãe. Ela entrou no carro, segurou o volante como quem segura um sonho que não pediu, e sorriu. Não era sobre o carro, era sobre o caminho. Algumas pessoas não fazem história com palavras, fazem com presença,
E algumas vidas não fazem barulho, mas deixam marcas, no silêncio. Siga o canal Marcas do Silêncio.